Olá pessoal, bom, vamos dar continuidade à nossa última aula. Essa agora vai ser em vídeo, tá? Infelizmente não pude ir, eu vou explicar para vocês no WhatsApp, mas hoje nós vamos dar continuidade, vamos falar um pouquinho sobre séries. Começamos a falar, né? Só relembrando aí o que nós vimos que uma série é convergente quando a sequência representada pelas somas parciais dela converge, tá bom? Então, hoje nós vamos estar vendo exatamente alguns tipos de séries, alguns exemplos, né? E na última aula nós vimos que existe a série geométrica, que é bem parecido com a PG, a progressão geométrica que vocês viram lá no ensino médio. E na PG nós vimos que ela tem basicamente essa forma, né? Na série geométrica, onde esse A aqui seria o primeiro termo da PG, né? E esse R aqui seria a razão pela qual você vai multiplicando para adquirir os próximos termos. E nós vimos que uma série dessa forma, né, uma série geométrica, ela vai divergir se o R, né, o módulo da razão, é exatamente maior ou igual que 1, porque ela vai crescer, então vai divergir. E a norma, ou o módulo, né, da razão sendo menor do que 1, então ela vai convergir. Tá? E ela converge exatamente para esse valor aqui, que é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então vamos ver alguns exemplos aqui em que a gente pode aplicar isso. Tá? Essa é a primeira parte da nossa aula de hoje. Então está aqui um exemplo de uma série, né? uma soma infinita de termos. Tá aqui. Aparentemente a gente não vê nenhuma lógica nela, porque os números estão expostos assim de forma muito explícita, né? Não estão numa formulazinha como essa daqui, que tem um termo geral. Mas é possível então a gente descobrir. Nós podemos observar inicialmente que 5 é o primeiro termo. Então, provavelmente, se aqui for de fato uma série geométrica, o nosso A da série geométrica vai ser o 5, porque é o primeiro termo. Mas observamos uma outra coisa ainda, que os sinais dos termos, né, da série vão se alternando. E nós sabemos que para os sinais se alternarem, é preciso que a razão seja negativa, porque quando a potência é par, se uma razão é negativa, o número vai ficar positivo. Se a potência é ímpar do termo lá, então vai ficar negativo. Então, vamos dar uma observada então, né? Do primeiro termo para o segundo, o que aconteceu? Se você observar, ele foi dividido por 3, né? Então, se a gente entender aqui, olhando como uma série geométrica, né? O A seria o 5. E para chegar no 10 terços, a gente multiplicou o 5 por 2 e dividiu então por 3, né? Então a nossa suposta razão aqui seria multiplicar por 2 e dividir por 3, mas porém também o 5 está positivo e ficou negativo. Então aqui seria menos 2 terços. Mas para verificar se de fato essa aqui é a razão, a gente precisa olhar também para os outros termos, ver se vai dando certo, né? Então a gente teria que pegar o terceiro termo agora e multiplicar por esse, tinha que dar o terceiro termo. Pegar o segundo, multiplicar pela razão e dar o terceiro termo. E nós vamos ver que é exatamente isso que acontece, né? Quando eu multiplico 10 por 2 vai dar 20, e quando eu multiplico 3 pelo 3 aqui vai dar 9. Assim também vai acontecer com os outros termos. E o sinal vai alternando exatamente por conta da potência, né? De par e ímpar, como nós conhecemos. Então, encontrado aí qual é a razão e encontrado qual é o primeiro termo, qual é a razão, nós vamos observar que isso aqui é uma série geométrica, né? E pode ser escrita dessa forma. Né? Pode ser escrita dessa forma, que é exatamente 5, que é o nosso A, vezes a razão, né? Que é menos 2 terços, elevado a n menos 1, né? Como nós temos ali na nossa fórmula, né? Para uma série geométrica. Então ela tem a cara de uma série geométrica, essa aqui. Então nós devemos observar a razão, né? O módulo da razão, para convergir, tem que ser menor que 1. Se a gente observar, o módulo de menos 2 terços é 2 terços. Que isso aqui é menor ou maior que 1? Bom, menor que 1, né? Se é menor que 1, então quer dizer que essa série aqui, ela converge. E para onde ela converge? Ela converge para essa expressão aqui, que é A sobre 1 menos R, ou seja, vai ser 5 sobre 1 menos a razão, que é menos 2 terços.
certo? Então ela vai convergir para 5 sobre o menos com menos aqui vai dar mais, então você vai ter 3 vezes 1, 3, mais 2, 5, 5 sobre 3, né? Isso aqui vai dar 3. Então essa nossa série aqui, ela converge, sim, e ela converge para 3. Vamos olhar um outro exemplo ali, examinar aquela outra série para ver se ela converge ou diverge. Bom, apesar da cara dela já estar com a expressão aqui, ela não está bem parecida com a série geométrica, né? Nós não sabemos ainda se ela é uma série geométrica. Então vamos tentar modelar um pouco ela, né, para ver se a gente encontra alguma coisa parecida com a série geométrica que nós aprendemos aí na aula passada. Então, a primeira coisa aqui é que aparece 2n aqui, né? Então vamos deixar tudo em função de n, né? Então esse termo aí, 2 elevado a 2n, 3 elevado a 1 menos n, isso aí pode ser visto como sendo 2 elevado a 2 elevado a n, né? 3 elevado a 1 menos n. O que eu fiz aqui? Só usei a propriedade de potência, né? Propriedade básica de potência. Beleza. Isso aqui, né, a gente pode colocar como sendo 4 elevado a n vezes 3 elevado a 1 menos n. Aí, né? 1 menos n. Podemos ainda melhorar isso, né, para ficar tudo n menos 1. Então isso aqui vai ser igual a 4 elevado a n menos 1. Desculpe. Que vai ficar 4 vezes 4 elevado a n menos 1 vezes, aqui, né, nós vamos ter 1 menos n. Para ficar n menos 1, a gente tem que multiplicar por menos 1, né? Então, vai ficar 3 menos n menos 1. E quando o menos multiplica aqui esse termo, ele vai inverter os sinais ali. E aí agora a gente já pode organizar de forma melhor, né? Aqui você vai ter, então, 4, que multiplica 3 elevado a menos 1, né? Aqui tem um menos, aqui é como se tivesse um menos 1 aqui multiplicando, né? Então, é como se fosse 3 elevado a menos 1 é 1/3, né? Então, aqui você teria 4 elevado a n menos 1 vezes 1/3 elevado a n menos 1. E aí você vai ter agora que aqui vai ser 4 vezes, aí a potência é igual, nós podemos juntar aí, propriedade de potência também, você vai ter 4/3 de elevado a n menos 1. E aí você acabou agora tendo uma expressão que está a cara da série geométrica, onde o primeiro termo aqui é 4, nosso A, e a razão é 4/3. Beleza, para saber se a série geométrica converge ou diverge, basta olhar a razão. E quando nós olhamos aqui, a razão é 4/3, ela é maior ou menor do que 1? Bom, essa aqui, infelizmente, ela é maior do que 1, né? 4/3 é um número maior do que 1. Então, nós temos que essa série aqui, ela diverge, pois 4/3, né, em módulo, vai dar ele mesmo, é maior ou igual que 1. Então, ela diverge. E aí tá dois exemplos aqui de série que nós podemos dizer se ela converge ou diverge apenas olhando para a expressão dela, como está. Vamos para mais um exemplo. Ok, pessoal, então vamos voltar aqui para mais um exemplo, né, da nossa aula. Desta vez vamos tentar ver uma dízima periódica, né? É muito comum aí no ensino básico vocês falarem sobre dízima periódica. E aqui eu dou um exemplo de uma dízima periódica onde nós vamos tentar encontrar a fração que representa. No ensino básico, realmente, a gente utiliza outras formas de encontrar essa fração, mas aqui nós vamos ver ela como se fosse uma série. Tá aqui uma dízima periódica onde começa a se repetir a partir da segunda e da terceira casa decimal, 17, 17, 17, 2,3, 17, 17, 17, e ele se repete. Então, nós podemos olhar para essa dízima periódica aqui, né? Esse número racional, inclusive, então pode ser colocado na forma de fração, como sendo uma série. Tá? Então, qual seria a série? Seria 2,3 mais agora 17 sobre 10 ao quadrado, né? Daria exatamente
10 à terceira, desculpe, que seria exatamente o milésimo, né? 17 milésimo aqui. Mas o próximo 17 agora, né? Seria 17 elevado a 10 elevado à quinta potência. E o próximo assim sucessivamente, né? E aí então essa é uma forma de representar como uma soma infinita a dízima periódica. Então, como é que a gente vai fazer para representar numa fração? Nós vamos pegar a série a partir daqui, né? Vamos observar a série a partir daqui, a partir da razão, né? Ele pegou o primeiro termo aqui, aí o segundo ele já multiplicou por alguma coisa. E o que foi que ele multiplicou? Ele multiplicou por 1 sobre 10 ao quadrado, né? Quando você multiplicar isso aqui por 1 sobre 10 ao quadrado, você vai ter. Então, você vai ter 17 sobre 10 à quinta. Então, essa parte aqui, na verdade, é uma série geométrica, onde o A dela vai ser exatamente 17 sobre 10 à terceira, certo? E a razão vai ser exatamente 1 sobre 10 ao quadrado, desculpe, 10 ao quadrado. Porque quando multiplicarmos aqui, vai dar exatamente 17 sobre 10 à quinta. Então, essa parte aqui a gente tem como representar como uma fração. Tá? Então, é só usar de novo uma série geométrica. A razão aqui, o módulo é menor do que 1, né? 1 sobre 100 é menor do que 1 sempre. Então, é só usar ali para onde converge, né? Vai convergir exatamente para 17 sobre 10 à terceira, que é o nosso A, o primeiro termo, sobre 1 menos 1 sobre 100, né? Sobre 100. Então, isso aqui vai dar... Aqui é 10 à terceira, né? Então, isso aqui vai dar 17 sobre 1000, né? Vezes o inverso disso aqui, né? Aqui vamos fazer a continha. Vai ser 100 vezes 1, 100, menos 1 vai dar 99. Então, vezes... inverte, né? Vai ficar 99 sobre 100. Então, vai ficar 99 sobre 100. O 100 fica em cima, inverte. O resultado disso aqui, você pode simplificar aqui, né? Cortando esses dois zeros aqui e esse. E aí você vai ficar, então, com 17 sobre 990. Então, essa aqui é a fração que representa. Então, basta você somar isso aqui com 2,3 ou 23 sobre 10 e você vai encontrar agora a fração que representa essa dízima periódica aí. De uma forma bem mais simples do que se faz lá no ensino básico, né? Ensino médio. Então, o assunto de séries também nos ajuda nesse sentido aí. Um outro exemplo aqui agora é olharmos para uma sequência 1x, sabendo que esse x aí, a norma dele, né, é menor do que... o módulo dele é menor do que 1. Então, converge. Se converge, então a gente tem uma expressão para isso. É importante lembrar que essa expressão aqui, né, como o n começa no zero, é x elevado a zero, que é 1, mais x ao quadrado, mais e aí segue, né? É essa expressão. Futuramente nós vamos ver essa expressão quando chegarmos na parte de série de potência, né? Mas aqui, logo aqui, já dá para a gente ter uma ideia mais ou menos de como encontrar um resultado para essa série aqui, né? Para essa soma, um resultado direto. Claro, se o x tiver um módulo menor do que 1, porque isso aqui vai ser uma série geométrica, né? Onde o primeiro termo é 1 e a razão é x. E a razão é x. Então, o nosso A aqui é 1 e a nossa razão é x. Logo, isso aqui vai convergir para 1 sobre 1 menos x. Então, essa soma infinita aqui, 1 mais x, é um polinômio infinito, né? Converge para 1 sobre 1 menos x. E isso se o módulo do x lá, né, esse x aqui, for menor do que 1, né? Estiver ali entre 1 e menos 1. Tá bom? Ok, então fechando aqui a parte de séries geométricas, vamos passar para uma série diferente agora. Essa daqui, 1 sobre n mais 1, né? Que nós chamamos também ela de série telescópia. Certo? Telescópia, né? Porque emana de uma soma telescópica. Como é que nós vamos visualizar isso? Inicialmente, basta observarmos que 1 sobre n, que multiplica n mais 1, isso aqui, na verdade, pode ser escrito como sendo 1
sobre n menos 1 sobre n mais 1. Certo? Se você observar e tirar o mínimo múltiplo comum aqui deles dois, vai dar esse, né? E aí, quando você dividir, vai ficar n mais 1 menos n aqui, que vai dar exatamente 1. Então, essa expressão aqui ela é igual a essa. E aí, quando você fizer essa soma aqui, né? Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Quando n for 1, você vai ter o primeiro termo, né? 1 sobre 1, que dá 1, menos 1 sobre 2. Você vai somar isso aqui com o segundo termo, que vai ser o quê? 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. E aí você somar isso com o próximo termo, que vai ser 1 sobre 3 menos 1 sobre 4. E assim sucessivamente, né? Assim sucessivamente, você vai ter 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Se nós pegarmos o Sn, né, que seria esse aqui até o enésimo termo, você vai observar que esse Sn, que é a soma parcial, né, das n primeiras parcelas, ele vai ter uma coisa peculiar, é que aqui aparece menos um meio negativo e aqui mais um meio positivo. Significa que vai se anular. Aqui aparece menos um terço, aqui mais um terço. Então vai se anular. E assim sucessivamente, né? Até que 1 sobre n aqui vai se anular com menos 1 sobre n, que vai estar antes dele. Então só vai sobrar o primeiro termo aqui e o último. Então, essas somas parciais dos n primeiros termos podem ser escritas como 1 menos 1 sobre n mais 1. E aí, uma vez que nós temos o somatório das n primeiras parcelas, nós temos como dizer para onde a série converge. Basta pegar a sequência aqui e mandar ela para o infinito, o n para o infinito. Então, quando mandar n para o infinito, isso aqui vai para zero, né? E só sobra quem? Só sobra o 1. Só vai sobrar o 1 aqui. Então, essa série, a série telescópia, ela converge para o 1, certo? Converge para 1. Então, é uma série convergente. Ela não é uma série geométrica, não tem um molde total, né? Mas ela vai nos ajudar muito em muitas situações. Então, lembrem dela aí, da série telescópica, para que ela possa ajudar vocês também. Tá bom? Vamos para mais alguns exemplos e para alguns teoremas agora. Bom, pessoal, algumas séries são muito importantes, como a série Telescópia, que vimos anteriormente, e também a série harmônica. Tá? A série harmônica é outra dessas, que é somatório de 1 sobre n. Nós já vimos que a sequência 1 sobre n ela converge para zero, né? Nós vimos isso na parte de sequência. Mas e a série 1 sobre n? Se eu vou somando cada vez um termo 1 sobre n, será que converge ou diverge? Então, esta é uma série que nós vamos usar ela bastante. Então, precisamos de saber se ela converge ou não. Mostrar se ela converge ou diverge, né? Nós vamos ver aqui, de fato, que ela diverge. Mas mostrar isso não é tão trivial. Nós precisamos observar os termos. Né? Não temos nenhuma formulazinha, como a série geométrica, né? Nem tem algum truquezinho parecido com aquele da série telescópia, né? Que ia se anulando. Então é necessário a gente observar os termos. Então vamos olhar alguns termos do SN, né, das somas parciais. Então como é que seria aqui o S2, por exemplo? Né? O S2 seria 1 mais 1 meio. Né? Então o S2 seria 1 mais 1 meio, daria 1,5. Né? Então quem seria agora o S4? Né? O S4 seria 1 mais 1 meio mais 1 terço mais 1 quarto. Tá? E aí, por exemplo, você pode observar que esse termo aqui, né? Se nós pegarmos esses dois termos aqui, eles são maiores do que 1 quarto, mais 1 quarto. Né? Então, nós podemos dizer que isso aqui é sempre maior do que 1 mais 1 meio mais 1 quarto mais 1 quarto.
até porque o 1/3 aqui é maior do que 1/4. Mas nós sabemos que 1/4 mais 1/4 é 1/2. Então isso aqui daria 2, né? Então esse termo aqui é maior do que 2. Esse aqui nós vimos que é 1,5, né? Esse aqui agora já é maior do que 2. Vamos observar agora o S8, né? Vou diminuir um pouquinho a letra aqui, mas vamos observar o S8. Então você tem aqui que vai ser 1 mais 1/2 mais 1/3 mais 1/4 mais 1/5 mais 1/6 mais 1/7 mais 1/8. Então, se você fazer a mesma coisa aqui, né? Somar esses, separar esses bloquinhos aqui, nós vamos ver que ele é maior do que 1 mais 1/2 mais 1/4 mais 1/4 mais, e aqui vamos só repetir 1/8, que é a menor dele, né? O menor deles aqui é 1/8, então eu vou só repetir. E esse termo aqui fica sendo maior do que esse. Isso aqui é menor, né? Reduziu. Só que isso aqui é exatamente quanto? Isso aqui é 1/2, né? Isso aqui, somando aqui 4/8, vai dar 1/2 também. 1/2 mais 1/2 vai dar 1/2, então isso aqui vai dar 2,5. 2,5. E aí você segue fazendo o S16, né, e somando em blocos, e você vai vendo que ele vai ser maior do que 3, maior do que 2, então eles vão sempre crescendo. Quanto mais termos aqui nós tivermos, eles vão sempre acrescentando. Aqui, por exemplo, basta você agrupar o S32, né, e pegar 16 termos com 32, o próximo 16 vai dar mais 1/2. Então, cada bloquinho desse que eu vou somando vai acrescentando mais 1/2 na nossa sequência. Então, essa soma aqui, ela não vai decrescendo, ela vai sempre aumentando e aumentando em passos de 1/2, né? Basta nós agruparmos assim. Então, certamente que como vai sempre acrescentando 1/2, mais 1/2, mais 1/2, mais 1/2, então ela não vai de forma nenhuma decrescendo, não é um valor que está decrescendo que vai sendo somado a ela, mas é um valor que vai sempre um valor igual, né? Basta você separar em grupos. Aqui eu peguei grupo de 2, deu 1/2. Aqui 1/2 também. Quando for o S32, você pega os 16 termos ali e troca por 1 sobre 32. Você vai ter 16 sobre 32 e é acrescentando mais 1/2. E esse passo aí sucessivamente, você vai ter sempre o próximo S32, você tem como provar que ele é sempre maior do que 3. O S64, por exemplo, você prova que ele é maior do que 3,5. E aí vai sucessivamente. Então, é uma soma que vai sempre crescendo. Então, ela vai divergir. Né? Essa aqui, ela diverge. Diverge, que é a série harmônica. Então, é muito importante nós já sabermos isso, que a série harmônica, ela diverge. Tá bom? E aí, isso nos lembra um teorema, né, interessante, que é exatamente que mostra que na verdade, essa série harmônica ela vai ser um exemplo muito interessante para não incorrermos em erro quando vermos esse teorema aqui. Esse teorema ele diz o seguinte, que se uma série converge, então o limite do termo geral dela é zero. Note, cuidado para não confundir. A série toda converge, o somatório dos termos converge. Então, e aí pode convergir para qualquer valor, o somatório. Mas ele está falando que o limite do termo desse somatório, desse aqui, sempre vai ser zero, caso ela seja convergente. Então, como é que a prova é bem simples, né? A prova desse teorema. Primeiramente, você vai observar que o AN pode ser escrito como sendo o SN, que é a soma dos enésimos termos, os primeiros N termos, menos o SN menos 1. Né, que é você tirando o último termo, o AN. Tá? Então, se você passa o limite aqui, né, neles, você tem que o limite de AN, quando o N vai para o infinito, vai ser igual ao limite de SN menos SN menos 1. Só que se a série converge, então
o limite de Sn vai para um certo número, S, né? O limite existe. É assim que nós definimos a convergência de série. Logo, Sn, o limite dessa divisão aqui, né? Isso aqui vai ser igual ao limite de Sn menos o limite de Sn menos 1. Só que o limite de Sn, digamos que é um certo número, S. E o limite de Sn menos 1 também é S, né? Porque é a mesma sequência. Então também é S. E S menos S é exatamente zero. Então o limite de AN é zero sempre que a série converge. Sempre que esses limites Sn aqui existem, o limite de AN é zero. Isso nos dá uma informação muito boa, né? Que toda vez que uma série é convergente, então o limite da sequência de seus termos ali, né? Dos seus termos, ele é zero. Porém, a recíproca não é verdadeira. Nem sempre que o limite é zero, a série converge. Certo? E a prova, o contra-exemplo, né, para mostrar que a recíproca não é verdadeira, é exatamente a série harmônica. Veja que o limite do termo aqui da série harmônica, 1 sobre n, o limite quando n vai para infinito é zero. Mas essa série aqui, ela diverge. Então, nem sempre que o limite é zero, a série converge. Mas sempre que a série converge, o limite é zero. Isso nos leva, então, a transformar esse teorema aqui num que nós vamos chamar de teste de divergência. Teste de divergência, que é exatamente encontrar uma forma de dizer como a série não converge. Ora, se a série converge, o limite tem que ser zero. Logo, se o limite é diferente de zero, então a série diverge, né? Ou seja, se o limite de AN é diferente de zero, o n vai para infinito, então essa série aqui, né? AN, ela diverge. Porque se convergisse, o limite ia ter que ser zero. Isso que nós chamamos de teste de divergência. Esse teorema nos dá isso. Então é possível, então, nós examinarmos para ver quando uma sequência converge ou quando ela diverge. Basta nós calcularmos o limite. Tá bom? Não vou fazer nenhum exemplo aqui não, mas qualquer uma delas você pode fazer isso. Isso aqui se torna o primeiro passo para você examinar uma série, se ela converge ou diverge. Você calcula o limite do termo geral. Se o limite do termo geral for diferente de zero, beleza, diverge, acabou. Se for zero, aí sim, você vai ter que examinar. Porque dizer que o limite é zero não quer dizer nada, né, ainda. Nós não temos como... Aqui, essa aqui o limite é zero do termo, mas ela diverge. Tem outros que o limite é zero, mas converge. Então, não vai dizer nada. Agora, se for diferente de zero, nós já sabemos que ela diverge. Então, essa aí é um teste bastante importante e esse poderia ser o primeiro passo. Ao pegar uma série, né, você está numa prova lá, vai pegar uma série e está perguntando se ela converge ou diverge. O primeiro passo é você usar o teste de divergência para saber se ela converge ou diverge. Ok, pessoal, então para encerrar nossa aula aí, e vou deixar uns exercícios, alguns exercícios para vocês nessa parte de série, né? Nós vamos falar um pouco sobre um teorema que trata com algumas propriedades de séries, certo? Nós já vimos como a série converge, algumas séries especiais, como a telescópia, a harmônica, e agora nós vamos observar algumas propriedades que podem acontecer, né? Pode aparecer nos exercícios aí para vocês. Então, o primeiro teorema é esse aqui, né? Que vai dizer que se você tem duas séries convergentes, se a série AN e a série BN aqui, né? São séries convergentes, então o somatório de C, que é uma constante aqui, real qualquer, vezes AN, a soma dos dois termos, é uma série com a soma dos dois termos aqui, AN mais BN, ou com a subtração, elas também convergem, certo? E nós vamos ver que também nós conseguimos dizer para onde elas convergem, né? Essa aqui vai convergir para a convergência dessa mais a convergência dessa. E essa aqui para a convergência dessa menos a convergência dessa. E essa aqui vai convergir para C vezes a convergência dessa. Bom, a demonstração que eu vou fazer é apenas para uma delas, mas o raciocínio é igual para todas elas.
certo? Então vamos lá para a prova, para vocês entenderem dessa demonstração. Ela é extremamente simples. Vou fazer a da soma. Basta observar que se você pega as somas parciais, né, eu vou chamar de UN, as somas parciais, né, de N de 1 até N, de AN mais BN, certo? E isso aqui, na verdade, é o que? É o A1 mais B1 mais o A2 mais B2 mais... E aí segue, né? Observe que a gente tem como separar, né, uma soma aqui, separar, juntar todos os A's e todos os B's. Então aqui, na verdade, ficaria somatório de N de 1 até N de AN mais o somatório de N de 1 de BN, né, até N. Tá? E esse aqui é exatamente as somas parciais e como a série converge, né? Como essas séries convergem, então esses limites aqui existem, logo o limite desse aqui também vai existir. E esse aqui vai para o Sn, né? Que digamos Sn seja a soma do An. E esse aqui vai para um Tn. Vamos dizer que Tn seja a soma dos Bn. Né? Então esse aqui vai para um S, esse aqui vai para um S mais um T. Então, se esse aqui convergisse para U, esse aqui ia convergir para S e esse aqui vai convergir para T, então esse aqui converge para S mais T. A mesma coisa acontece, isso porque o limite da soma é a soma dos limites, né? Isso também acontece quando você tem uma constante, né? Basta tirar a constante do somatório das somas parciais, calcula o limite, depois multiplica pela constante. E na subtração também, né? Você consegue fazer isso. Então, todas elas, tanto a multiplicação por escalar como a soma e a subtração, vocês podem usar essas propriedades de forma tranquila. Quanto à multiplicação e o quociente, não vai ser exatamente dessa forma. Mais à frente nós vamos tentar achar alguns critérios, algumas formas para tratar com eles. Mas por enquanto, para esse primeiro momento agora, isso aqui já é excelente. Vamos ver um exemplo onde nós podemos usar então essas propriedades aqui, né? Uma delas. Tá? Aqui nós temos uma série, né, que é bem grande e tal, tudinho, mas que ela, na verdade, é uma composição de séries que nós já vimos, já estudamos durante essa aula. Observe que essa 1 sobre 2 elevado a n é uma série geométrica, né? Essa parte aqui, somatório só dela, seria uma série geométrica. E essa aqui parece que é um 3, que está multiplicando 1 aqui, né? E 1 sobre n vezes n mais 1, na verdade, é a série que nós conhecemos como série telescópia. Tá? Então, você tem a série telescópia, multiplicado por um escalar, claro, e aqui você tem uma série geométrica somada, né? Então, a ideia é que nós possamos trabalhar cada uma separadamente, né? Então, aqui você tem um somatório, né? Eu vou só reescrever aqui. Somatório de 3 vezes a série aqui, ó, que é 1 sobre n mais 1, mais 1 sobre 2 elevado a n. Então, essa aqui é uma primeira, essa aqui é a segunda. Ok. Então, nós sabemos que isso aqui vai ser igual a 3 vezes o somatório de 1 sobre n elevado a n mais 1, porque nós sabemos que converge, né? Mais o somatório de 1 sobre 2 elevado a n. Então, só trabalharmos isso aqui. Por quê? Porque nós já sabemos que converge essa e essa. Note que esse teorema de propriedades ele vale para quando as séries são convergentes. Tá? No caso da série divergir, a gente vai ter que verificar ainda como é que isso funciona. É um assunto para a próxima aula. Mas, no momento agora, nós temos que as séries devem convergir. E essa aqui nós sabemos que converge, série telescópia, e essa aqui nós sabemos também que converge, que é uma série geométrica. Então vamos examinar aqui, né? Essa telescópia nós já sabemos que converge para 1. É isso, nós vimos que converge para 1. E essa aqui nós ainda não sabemos para onde converge. Vamos só fazer, né? É uma série geométrica, onde o primeiro termo é 1/2
e a razão é 1/2 também. Então, ela vai convergir, na verdade, né? Essa aqui ela vai convergir para 1/2, que é o A. Vamos botar a forma aqui. A sobre 1 menos R, né? Isso é 1/2 sobre 1 menos 1/2. E 1/2, 1 menos 1/2 é 1/2, então isso aqui vai convergir para 1. Aqui é 1/2, 1 menos 1/2 é 1/2. 1/2 dividido por 1/2 dá 1. Tá? Então aqui nós vamos ter que isso aqui vai convergir, né? Isso aqui vai convergir para 3 vezes 1, que essa aqui converge para 1, série telescópia, mas aqui converge para 1 também. Então, isso aqui vai convergir para 4. Então, essa aqui é uma série que converge, porque é um somatório aplicado por um escalar aqui, claro, né? Mas que converge, então, pelo teorema, ela converge e converge mais ainda. Converge para 4, tá? Pelo que nós vimos. Então, pessoal, agora a gente finaliza essa aula, até porque vocês já tiveram um trabalho aí com uma pesquisa com o Diego, mas na próxima aula nós continuamos a partir daí. Eu vou deixar alguns exercícios, eu quero que vocês façam esses exercícios durante a aula, tá bom? E valeu e até a próxima. Bons estudos aí.